Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Eletricidade, que está passando aqui hoje rapidinho para falar de uma situação que acontece, que ocorre aí com dezenas de milhares de edificações em todo o Brasil, em todo o mundo, que é quando as instalações elétricas são feitas pelo pedreiro em vez do profissional de eletricidade, o eletricista. Tem até um termo muito utilizado aí, um termo popular, que diz que quando o pedreiro é que faz a instalação, a gente chama esse cara de pedrista, né? E essa edificação aqui é um caso clássico de um pedreiro que fez as instalações elétricas, né? A gente não tem nada, absolutamente nada contra os pedreiros, inclusive a gente tem muita admiração por esses profissionais. Mas como diz o ditado popular, eu acho que cada macaco deve ficar no seu galho. E quando você tem um pedreiro não habilitado para fazer instalações elétricas, você tem merda, tá? Fatalmente tem merda, que é o caso dessa edificação aqui. Vários defeitos que a gente vai mostrar para vocês. Para começar, não tem quadro de distribuição, os interruptores e as tomadas não ficam próximos às portas de entradas, né, ou saídas. No caso de você entrar na casa, você tem que atravessar a casa inteira para acender a lâmpada, né, e no escuro, o que é um erro, né, muito comum. Isso acontece em dezenas de milhares de edificações. E a gente vai já falar quais são os riscos disso e como você pode evitar esse tipo de edificação no caso de casas para alugar, né? Essa aqui é uma casa de aluguel. A gente vai mostrar vários defeitos aqui nas instalações elétricas. Como eu já disse, não tem quadro de distribuição, só tem um disjuntor geral no medidor, né? Medidor da companhia de energia elétrica. E uma outra característica bastante comum são as tomadas. O pedreiro ele colocou várias tomadas interruptores no centro da parede. Parece que ele dividiu ali a parede no meio e colocou no centro. Essa aqui, por exemplo, está a mais de 1,60 m. Tá? A gente vai medir agora para mostrar para vocês. A mais de 1,60 m de altura aqui. 1,63 m. Vou colocar o foco aqui, ó. 1,63 m. Quando a norma fala de tomadas médias, né, 1,30 m, tomadas baixas a 30 centímetros e tomadas altas de 2 a 2,25 m. Aqui o cara colocou todas as tomadas a aproximadamente 1,60 m. Algumas estão a 1,55 m, outras estão a 1,65 m, até 1,70 m você tem tomadas, então não teve essa padronização. Vamos desmontar uma tomada dessa para ver como foi feita a instalação elétrica dela. Vamos lá então, pessoal? Ok, pessoal, a gente acabou de desmontar aqui uma tomada. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que a tomada também está a uma altura bastante elevada, né? Vamos medir aqui para ver, olha só. 1,64 m. 1,64 m é a altura. Isso é mais alto do que muitas pessoas. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que existem dois fios rígidos aqui, vermelhos, quando deveria ter 3 fios, uma fase, um neutro e um condutor de proteção terra. Normalmente essa fase ela pode ser preto ou vermelho, o neutro obrigatoriamente tem que ser azul e o terra tem que ser verde ou verde amarelo. Aqui o que a gente vê são 2 fios rígidos vermelhos e uma emenda aqui com um fio que é mais flexível, né? Esse aqui é um fio rígido, o cara emendou aqui para ficar mais flexível, para poder, né, até facilitar aqui a instalação. E uma outra coisa que chama atenção é que a tomada, você tem filamentos do condutor expostos aqui, né? Olha só, pessoal, filamento completamente exposto. Esse cara aqui é a fase. Não sei se vocês conseguiram ver a chave de teste, nenhum acendeu, aqui é a fase. E o que chama atenção, ponto de atenção aqui, a caixa de passagem é uma caixa metálica. Eu não sei como isso aqui não deu um curto-circuito, né? E se desse um curto-circuito, fatalmente ia desligar o disjuntor geral no medidor de energia lá na entrada de serviço, né? Porque não tem quadro de distribuição na casa. Então, só aqui nós encontramos vários erros. Primeiro, tomada
que deveria estar a 1,30 m, está a mais de 1,60 m. Segundo, padrão de cores dos condutores, nada atende norma aqui. Terceiro, condutores expostos, arriscando aqui a integridade das instalações, tendo em vista que trata-se de uma caixa de passagem metálica. Além do curto-circuito, você tem o problema aqui de fuga de corrente para a massa, né? Aumentando aí o consumo de energia, aquecendo os condutores e até culminando aí em incêndios. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Eu imagino que vocês que são profissionais aí do setor elétrico se deparam diariamente com esse tipo de situação que deixa a gente bastante indignado, né? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês um quadro de distribuição completo. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, principalmente os pedreiros, um quadro de distribuição não é feito apenas por disjuntores. Um quadro ele precisa ter disjuntores, precisa ter DRs e precisa ter DPS. Então, quando você tem essa associação aí, você tem o melhor cenário do mundo. Tá? Eu queria mostrar para vocês aqui um quadro com esses três caras aqui. Então, pessoal, aqui nós temos três etapas de proteção elétrica. Nós temos o DR, o disjuntor termomagnético, são esses dois caras aqui, e os DPS, inclusive DPS dedicados para fase e para neutros. Primeiramente, os DRs, eles são uma solução bastante interessante aí para evitar choques elétricos, não apenas choques elétricos, né, em pessoas, mas também fugas de corrente à massa, né? Por exemplo, um fio condutor encostar numa parede de concreto, numa madeira, ou de alguma forma propiciar fuga de corrente à massa, o que desencadeia processos de incêndio. Então esse cara aqui, ao contrário do disjuntor, que não enxerga esse tipo de fuga, enxerga apenas curto-circuito, tá? Entre fase e neutro, o disjuntor ele não enxerga nenhum curto-circuito franco, que é o curto-circuito que ocorre entre fase e terra. Nem isso ele enxerga, né? Somente o DR enxerga curto-circuito francos e fugas de corrente à massa, tá? Evitando choque. Então, pessoal, ao contrário do que muitos imaginam, esses caras aqui, os disjuntores termomagnéticos, eles não são os caras que vão proteger aí os eletroeletrônicos contra surtos transitórios, descargas atmosféricas, né? Fugas de corrente à massa, como eu disse, e sim, vão proteger aí apenas e tão somente os condutores contra curtos-circuitos e sobrecargas, né? Então, não é para proteger o equipamento eletrônico ou eletrodoméstico, mas sim os condutores aí para evitar curtos-circuitos e, consequentemente, incêndios. E, finalmente, aqui nós temos os DPS. Esses caras aqui são DPS do tipo 2, que vai dentro do quadro. Inclusive, eu tenho DPS aqui dedicados para fase e para neutro. Também não é a mesma coisa, existe essa diferenciação, mas a gente também fala disso em outros vídeos, inclusive com bastante visualizações, provavelmente mais de 1 milhão de visualizações. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, onde você possa encontrar. E, finalmente, você tem aqui os condutores, né? Por definição, condutores para uso geral, né? Digamos geladeiras, né? Liquidificadores, eletrodomésticos em geral, você usa 2,5, onde você pode utilizar aí o vermelho ou o preto como fase, o azul sempre como neutro e o verde aí como condutor de proteção terra, podendo ser também utilizado aí o verde e amarelo, mas sendo mais comum aí o verde, tá? Normalmente o retorno você pode utilizar aí uma outra cor, pode ser amarelo, né? E as fases podem ser de qualquer cor, desde que não sejam aí azul ou verde, tá? Para tomadas de usos específicos, como máquinas de lavar roupa, ar-condicionados ou equipamentos que demandam bastante corrente, aí você vai utilizar tomadas de 20 amperes e condutores maiores que 2,5, tá? E para iluminação você pode utilizar aí condutores de 1,5, não tem nenhum problema, né? Segundo a NBR 5410, você pode utilizar para circuitos de iluminação condutores de 1,5, lembrando que os circuitos de iluminação devem ter a sua proteção dedicada. Não é interessante você ter um disjuntor comum para tomadas e iluminação. Toda iluminação tem que ter seu próprio disjuntor,
e cada cômodo tem que ter o seu próprio disjuntor, ou cada equipamento, no caso de ar-condicionado ou equipamentos como chuveiro elétrico, tem que ser o próprio disjuntor, tá? Tudo isso já foi falado em vários vídeos aqui numa série que a gente falou sobre instalações elétricas prediais. Vou deixar aqui o link do playlist que trata mais desse assunto. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja membro. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!